Olá pessoal, está no ar o Trivela FC desta terça-feira para falar muito da bola de ouro, das injustiças, dos acertos, do futuro do prêmio. Será que vale a pena se importar tanto assim com a bola de ouro, nós enquanto brasileiros e Tim Vickery enquanto brasileiro emprestado nosso, né? Para mim é mais brasileiro do que inglês. Então, vem comigo, além de Tim Vickery, hoje a gente recebe Carlos Vinícius Amorim estreando no Trivela FC, a nossa joia de Cotia, né, Carlos? Tudo bem por aí? Exatamente, Made em Cotia. Boa tarde para você, Deconto. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos falar de bola de ouro. Agora, Carlos, aqui o esquema é Luiz Ubeldia, tá? O garoto espera. Vou começar com os experientes, com os veteranos, né? Apenas de experiência, porque segue sendo um jovem. Tim Vickery, o que você achou de Dembélé como o melhor jogador do mundo? Você Vamos, imaginaria em sua vida ver Dembélé o melhor jogador do mundo? vamos iniciar com os cabelos grisalhos, tá certo. Se a gente tem Carlos lá, a gente não pode vender para o preço de banana, né? A gente não pode tratar o Carlos Vinícius, de maneira que São Paulo trata as joias da Cotia. Bem, você fez a pergunta aí, será que a gente presta atenção demais, atenção exagerada no prêmio? Você quer resposta curta ou resposta longa? Porque a resposta curta, se a gente presta atenção exagerada, seria sim. A resposta mais longa seria sim. Cada ano parece uma coisa mais louca, né? E talvez, Carlos tem toda a liberdade de discordar. Talvez isso é uma coisa de gerações, não sei. Mas no esporte coletivo, esses prêmios individuais sempre são um pouco estranhos. Numa época individualista, talvez eles estão ficando cada vez mais importantes entre os próprios jogadores, né? Porque o jogador tem um staff, e talvez o staff do jogador que tem uma medida da eficiência do seu trabalho pela colocação do jogador na lista. Me lembra um pouco das Oscars, né? A gente já viu filmes que ganharam o Oscar, a gente vai ver, isso é péssimo, péssimo. Eu lembro aquele não é país para os fracos, você lembra disso? Eu achei terrível, muito, muito chato. Como isso ganhou Oscar? Mas ganhou Oscar. Mas pelo menos com Oscar, O livro é muito bom, tá? O livro é muito bom. dizem. O O livro filme, é eu muito bom. lembro, prendeu a audiência durante 20 minutos, e depois disso eu senti a audiência perdendo interesses. Mas pelo menos nos Oscars, tem uma lógica comercial por trás disso, né? Porque uma vez que o filme ganha Oscar, dá para relançar ou dar uma força extra que tá, se tiver em cartaz ainda, o filme ganha mais dinheiro em cima disso aí. A coisa de jogador de futebol, eu não vejo muito utilidade. E talvez, para mim, o grande vencedor da festa de ontem é Luiz Henrique. Porque se você olha para a lista, o masculino, 39 jogadores do time dele do Paris Saint-Germain. Foi ele que finalmente conseguiu dar sentido ao projeto de Paris Saint-Germain. De tal maneira, isso é sempre uma das lições de futebol para mim, que o craque brilha quando o time está acertado, né? E o time e o técnico por trás que potencializa o talento dos seus jogadores. Eu acho que a vitória de Dembélé é um grande exemplo disso, porque, tipo, 2, 3 anos atrás, quem diria? Quem diria, né? É uma história linda de superação e tal, mas talvez, em termos futebolísticos, mais do que qualquer coisa, é uma história de como um time funcionando bem coletivamente conseguiu levar esse jogador para um patamar que poucos imaginavam pouco tempo atrás. E até pegando a lista aqui, Tinto, com ela aberta, foi Dembélé em primeiro, Vitinha em terceiro, aí o Hakimi em sexto, Donnarumma em nono e Nuno Mendes
em 10º. Inclusive, acho que tem outros jogadores que mereciam estar na frente desses jogadores. E aí eu já vou trazer a pergunta para o Carlos. Por exemplo, Rafinha, atrás do Vitinha pela temporada que ele fez. Isso está certo, Carlos? E olha que Não eu tô faz falando de um sentido. colorado aqui, tá? E tô defendendo ele, tá? Dois gaúchos, né? Não faz Eu até fiquei com sentido. medo, eu até fiquei com medo de ver o Rafinha em 5º, porque ia achar que é pênalti pro Inter daqui a pouco, mais um, né? Até fiquei assustado na hora ali, né? Ainda bem que não foi. Não foi. E, pô, o Rafinha, ele fez um ano de números de Cristiano Ronaldo e de Messi, né? Assim, foi realmente impressionante. Desses três nomes que a gente tinha de favoritos na Bola de Ouro, ele era o melhor, com o melhor número de gols, o melhor número de assistências. Então, realmente não faz o menor sentido. O Vitinho, ele até ganhou começou a ganhar um discurso, né, de melhor do mundo em algum momento ali por conta da Nations, parecido até com o Rodri no ano passado, quando ganha a Euro, e aí todo mundo fica empolgado para dar para o Rodri. Com o Vitinho teve uma questão parecida, mas a imprensa portuguesa talvez não seja tão forte quanto a imprensa espanhola. A Euro também não é tão importante quanto a Nations, e por isso ele ficou meio em segunda mão nessa questão. Mas o Vitinha ganhou, eu acho que ele ganhou votos por conta disso, e não faz sentido o Rafinha em 5º, atrás até de Salah. O Salah, ele tem 6 meses incríveis, o Salah é impressionante, mas os 6 meses finais da temporada dele não justificam um 4º lugar, né? E o Rafinha, eu vejo ele até mais decisivo que o Yamal por Barcelona, no título de La Liga, no título da Copa do Rei, na semifinal de Champions League que o Barça chegou. E o Yamal é mais um encanto, né? O brilho. E até por isso, acho que o Yamal também tirou uns votos do Rafinha, acabou influenciando para ele ficar em 5º, mas é muito triste. Eu acho que o Rafinha talvez nem se importe tanto, né? No 5º ou no 3º lugar, acho que faz pouca diferença como jogador. Ele queria ganhar, obviamente, mostrou frustração por não ganhar, mas é mais para a gente, jornalista, para o torcedor que gosta de discutir sobre isso, e acho que é muito. Mostra também uma desvalorização do jogador brasileiro, né? Acho que o Vinícius Júnior não ter ganho, agora o Rafinha ficar em 5º é meio esnobado por alguns votantes, é meio triste. E assim, Tim, que outras injustiças você vê nesse prêmio? Lembrando que falaremos de Vinícius Júnior na parte final da nossa live de hoje, não só sobre o prêmio da Bola de Ouro, mas também sobre o momento dele no Real Madrid, que ele parece estar em baixa com o Xabi Alonso, que chegou deixando estrelas no banco de reservas aí, considerando o Maston Toronto no mesmo nível que o Vinícius Júnior, enfim. Mas antes, falando dessa Bola de Ouro aí, Tim, o que mais você achou de incongruente? Tipo, injustiça nas duas listas, masculino e feminino, eu só vejo uma grande, que é a ausência de colombianos na lista feminina, né? Se Mata está lá, né? Colômbia, que com muito pouco recurso, foi com poucos segundos de ganhar a Copa América, e não tem nenhuma colombiana lá. Então, isso é, tipo, gritante, mas fora disso é questão de opinião. Eu concordo com o Carlos que, obviamente, competir com Yamal, porque quem no mundo não quer assistir Yamal? É um fenômeno, né? Quem não quer assistir? Então, obviamente, isso vai tirar votos de Rafinha. Ser reconhecido com quinto lugar no mundo, eu não vejo nada ruim aí. Talvez, recuando um pouco para ver o quadro grande, você veja uma coisa que eu enxergo com um problema para a seleção brasileira, que eu não imaginava isso 25 anos atrás. A quantidade de talento que o futebol europeu produz hoje em dia. E o tipo de talento que o futebol europeu aprendeu a produzir. Se você volta 30 anos atrás, talvez um pouco mais, os campos na Europa de alguns países, talvez especialmente o meu, né, de tipo novembro até março, os campos era lama. Então, obviamente, você produz o tipo de jogador adequado para aquele gramado. Precisa de uma força física para correr na lama. Hoje em dia, os gramados são muito bons. Eu acho que aqui a gente não reflete o suficiente sobre como isso mudou o futebol, né? A revolução de Guardiola, 2008 e tal, da Espanha, Guardiola, que na época
a turma do Brasil achava impossível. E eu ia para conferências de técnicos. Ele falava, não pode ter jogo de posse de bola, não pode, o desenvolvimento físico de futebol impede esse tipo de jogo, tal. Aí, Guardiola mostrou que era possível, mas por que era possível? Porque o gramado melhorou. Com o gramado em condições, tu pode tocar de primeiro, porque você pode confiar, né, que você vai receber a bola redondinha para tocar de primeiro. Então, a mudança dos gramados mudou o tipo de futebol que era possível. Depois mudou o tipo de jogador que você produz para aquele tipo de gramado. O futebol, os países de Europa Ocidental, agora, hoje em dia, está produzindo em massa grande talento. A gente está enxergando isso na lista. Obviamente, o prêmio tem uma parcialidade para a Europa, porque quem vota normalmente está lá é focado em futebol de lá. Mas tem na lista 4 jogadores sul-americanos. 4. Né? Tem Rafinha e Vini, Lautaro Martinez, Alexis McAllister. Só. Tem mais africanos no top 10 do que sul-americanos. Isso. Então, isso é um pouco preocupante, né? Porque mostra que a tarefa da seleção brasileira ganhar as Copas ficou muito mais difícil do que era até em 2002, quando ganhou pela última vez. Porque os adversários agora são mais qualificados, porque está produzindo talento desquilate. Então, para mim, mais do que quem terminou em 4º e 5º, eu acho que isso é uma lição mais sólida do prêmio de Bola de Ouro. Antes de mais nada, eu peço desculpas que eu tô meio que olhando pro lado aqui, que a minha cachorra tá chorando um pouquinho, latindo aqui, porque quando o vizinho faz barulho em cima, ela fica enlouquecida. Mas além disso, né, Carlos, a gente falou de injustiças, e eu fico pensando, que outro sul-americano poderia estar nessa lista de top 10, de top 30, que seja, enfim, né? Eu confesso que, tirando o William, que estreou domingo no Grêmio ali, jogando muito, eu não consigo pensar em mais nenhum. E o Marcos Antônio só conta para o próximo prêmio, né? Ainda o Marcos Exato, Antônio o Marcos Antônio também não dá, né? Enfim, então eu não consigo pensar em mais nenhum, sabe? Não, mas realmente não tem, porque a gente vê o Lautaro Martinez, por exemplo, fez uma grande temporada também pela Inter. A Inter é finalista da Champions, né? Vice-campeã, e muito pelo que o Lautaro mostrou, vice-campeã italiana também, né? Então, a gente não tem essa opção, realmente. E, no fundo, vocês ouvem a minha filha chorando. Não existe esse jogador, né? Até na geração argentina, a gente vê alguns nomes, Almada, Nico Paz, mas ainda jogadores que não estão nesse patamar, não estão nesse nível. Uruguai, então, nem se fala, né? Brasileiro, a gente ainda precisa desses novos caras aparecendo, né? O Estevão, o Endrick, para figurar num top 30 no futuro, mas ainda é muito cedo, né? O Endrick tem 19 anos, o Estevão acabou de completar 18, então é muito precoce para imaginar, e a gente reflete, né, sobre isso, né? O que aconteceu para essa perda de prestígio, perda de presença. O Tim explicou muito bem a questão da evolução, da preparação dos jogadores, né? A gente tem várias academias no futebol europeu que são referências agora, né? A Academia Portuguesa, um país minúsculo, criando geração de jogadores absurdos sem parar, né? A gente vê João Neves, Vitinha aí no top 30 dos jogadores incríveis produzidos pela geração portuguesa, que é um país muito pequeno. Então, é de refletir. Na bola de ouro passada, se não me engano, foi só o Vinícius Júnior no top 30, né? Não teve nenhum outro brasileiro, então foi ainda pior do que essa. O Vini, dessa vez, ficou em 16º, uma posição bem justa, porque foi a temporada do Vini. Mas basicamente isso. Teve várias injustiças, né? Mas de questão de brasileiro é isso. Tem o Pátio. Marquinhos. Talvez eles sofram de fazer parte de uma defesa num campeonato doméstico onde defende pouco, né? Mas eu acho que Pátio é Marquinhos. Bem poderia estar na lista. Moisés Caicedo, de Equador. Julián Álvares. Valverde, talvez não foi a melhor temporada de Valverde, afundou um pouco junto com o Real Madrid. Mas tem outros nomes. Eu acho que poderia ter mais sul-americanos na lista.
Mas realmente a gente tá esperando essa próxima geração. Eu estou muito empolgado com o Estevão, né? Estevão, eu acho fascinante porque é, que injustiça para Luciano Juba. Esqueci a trilha do pensamento que talvez. O Luciano Juba abala tanto quando tu entra em campo ali, é tanta pressão pro marcador ali que até a Tim Vickers se atrapalhou com o Luciano Juba. Né? Mas até isso uma ideia, né? Porque o Rogério Ceni está conseguindo que Luciano Juba apareça em lugares onde lateral, o adversário não está preparado para lateral aparecer. A ideia coletiva é sempre rei para mim. Agora, é curioso, né? Você falou do Marquinhos e do Pátio. Para botar o Donnarumma em nono, a Liga Francesa não tem problema com a defesa, mas para botar dois sul-americanos tem, né? Realmente, os talvez. Dois laterais. Os dois laterais são top 10. Sim, mas dois ofensivos, né? O Luciano Juba está meio na escola, tentando seguir a escola deles, né? Talvez mais Hakimi do que Nuno. Zagueiro é sempre subestimado, né? Porque o zagueiro vai lá para impedir que os outros jogam. Mas tanto o Marquinhos quanto o Pátio, eles jogam também. São jogadores impressionantes. Até talvez, eu sempre pensei nisso, eu acho que é um desperdício o Marquinhos joga lá. Eu gostaria de ver ele jogar num campeonato onde ele é desafiado semana atrás de semana. E talvez o Marquinhos fosse mais valorizado por isso, né? A gente vê a galera subestimar muito o Marquinhos aqui no Brasil, trata ele como fraco, não se impõe. O brasileiro gosta de um zagueiro que chegue mais firme, né? Que seja mais forte. E muitas vezes o Marquinhos, o pessoal não vê a Ligue 1, né? Não assiste mesmo, só vê na Champions e acaba tendo uma visão muito negativa. Acho que o Thiago Silva também sofreu com isso e foi ser valorizado mais no Chelsea. O Van Dijk pegando primeiro, na temporada. Né? Pegando essa temporada, o Van Dijk merece estar no top 30 e o Marquinhos não? Não, o Marquinhos está Van Dijk é claramente em declínio. Mas ele o time dele ganhou o campeonato, né? Então isso, obviamente, isso é... Falando Marquinhos... E o time do PSG eliminou o time dele no campeonato que ganhou também. Sim. É o peso da liga, né? Novamente. Marquinhos, eu sempre achei maluquice, insanidade. Antes da na véspera de Copa de 18, o Tite ele tirou o Marquinhos para botar o Thiago Silva, né? Porque a dupla era Marquinhos e Miranda e estava dando muito, muito certo. Mas na hora H, o Tite ele não resistiu, né? A classe e a categoria de Thiago Silva, ele colocou o Thiago Silva. Poderia ter barrado Miranda, né? Mas não. Foi insanidade, né? Eu fiquei a Copa inteira. Isso vai dar mal, E deu mal contra a Bélgica, né? Porque Marquinhos era de longe mais rápido. Ele não estava lá. Então eu lembro na televisão, um tempão depois, eu falei que era insanidade. Tira Marquinhos. A próxima vez, para dar muito crédito, próxima vez que eu cruzei com o Tite, ele falou: olha, eu vi você me acusando de insanidade. Tu tava cheio de razão. Eu errei. Né? Então, para mim, Marquinhos é o melhor zagueiro brasileiro nos últimos anos. Eu coloco ele até em cima de Thiago Silva, que é uma lenda, um monstro. Mas eu concordo totalmente com o Carlos. Né? As pessoas não dão valor para a qualidade de Marquinhos, né? Porque muitas vezes ele não precisa se impor, porque ele chegou primeiro. Então, ele faz a coisa parecer tão fácil. Em função disso, ele não recebe porque Thiago Silva é uma carreira inacreditável, extraordinária, mas com muitos lapsos. E Marquinhos, eu acho que, obviamente, vai ter lapso. Todo mundo vai ter lapso, mas eu acho que Marquinhos tem menos. Não, eu acho que Marquinhos, com uma boa campanha na seleção no ano que vem, talvez ele vai ser visto como o melhor zagueiro brasileiro nos últimos tempos. Mas que país de grandes zagueiros, né? Tem muitos. Né? Elogiar um não é criticar outro. Né? Tem sido um privilégio assistir esses monstros todos, mas realmente eu acho Marquinhos ser fora do sério. Para o pessoal que está nos assistindo, deixe seu like, deixe seu comentário, opine sobre as injustiças e as justiças do prêmio da Bola de Ouro. Agora, Carlos, o pai do Lamine Yamal, Munir Nasraoui,
não quis dizer que foi roubo, né? Não quis dizer roubo. Roubo não, mas um dano moral muito grande. Eu não sei como é que é o Código Penal espanhol para saber a diferença entre roubo e dano moral, qual é mais grave, qual não é, mas você concorda com o pai de Lamine Yamal, Carlos? É um exagero, né? Ele é o filho dele, né? Pô, ele tem que defender o filho dele, né? Isso é normal, mas O eu não Carlos, que é seria. pai agora, né, sabe muito bem, né? Exatamente, tem que defender sempre, pô. Tem que ser clubista nesse quesito. Não seria um absurdo o Yamal vencer, não seria nenhum absurdo. Por encantamento, aquilo que eu disse, né? Até na Trivela, eu deixei pronto o texto para o caso o Yamal vencesse a bola de ouro e estava lá falando sobre encantamento, sobre magia, muito mais sobre números, né? O Yamal não fez grandes assistências, né? Grandes gols, números, eu digo. E por isso, talvez, a galera tirava um pouquinho ele desse quesito, mas eu via ele como naturalmente um bola de ouro, e se não for agora, vai ser no futuro. Acho que é muito paciência de entender que o cara tem 18 anos, ia ser o mais jovem a vencer a bola de ouro, e já precisa fazer esse discurso nervoso. Acho que não tem necessidade. O Yamal mostra uma maturidade incrível com 18 anos, né? É realmente impressionante o quanto ele toma a decisão sempre mais correta dentro de campo. É muito bizarro. A gente vê muitos jovens aí sem falar dessa maturação de tomada de decisão em campo, de dar melhor um momento para tocar, para finalizar, e o Yamal parece aos 17, 16, agora aos 18, entender isso muito rápido, muito fácil. E óbvio que a gente não tem bola de cristal, mas a gente espera que ele seja um desses caras geracionais que inspirem, né, bolas de ouro no futuro, se nada acontecer. Eu diria que o Yamal é o Carlos Vinícius do futebol, viu, Tim? Só para deixar claro, tá? Sem pressão, sem pressão. Eu já tô mais para um Luizito Soares, já cansado, né? Mas o Carlos tá bem demais. Agora, Tim, a gente falou um pouquinho sobre que peso dá para a bola de ouro, né? Até a pergunta que eu ia fazer é se valia tanto a pena discutir, mas eu acho que vale, né? Estamos fazendo uma live justamente Sim. sobre isso, né? Mas, às vezes eu ia dizer, eu acho que o prêmio, o sentido dele um pouco é isso também, né? Gerar audiência, gerar debate, para quem organiza, né? É uma questão, uma pergunta para Carlos, justamente para dialogar com juventude, né? Porque a tua geração é mais baixa. Eu acho que cresceu com uma concepção de futebol mais individual. Até porque tem muita gente que torce para times em outros países, né? Outro lado do Atlântico. E várias vezes acaba seguindo jogadores e não times, né? Então, você acha que esse tipo de prêmio pega mais forte com jovens? Sim, é a geração do videogame, né? Eu cresci, talvez eu gostei primeiro do Winning Eleven do que literalmente do futebol assistido, né? O futebol real. Então, a gente sempre gostou muito de individualizar essas coisas, né? Hoje em dia tem o Ultimate Team, um modo do FIFA, né? Do EA Sports, que tem as cartinhas dos jogadores individualizadas. Então, a gente faz muito esse culto à individualização do jogador, né? E aqui no Brasil, especialmente, a gente sempre gostou de taxar vilões e heróis, né? Então, no Brasil, essa individualização é ainda mais forte. A gente vem de 10 anos de Cristiano Ronaldo e Messi, de um tipo de bola de ouro que era sempre incontestável, praticamente, né? Quando eles venciam, não tinha muito o que fazer, né? Entre 2008, pelo menos, e 2018, Messi e Cristiano Ronaldo fizeram isso e não tinha discussão, né? Tudo bem, poderia falar que o Ribéry poderia ter ganho um ano, o Snyder ter ganho outro, mas se tornava simples, né? De praxe. E agora, com esses vencedores mais alternativos, né? Modric, Dembélé, Benzema, jogadores que talvez a gente não previa que vencesse, o prêmio dá essa impressão que está perdendo prestígio, que ainda teve a eleição do Vinícius Júnior no ano passado, né, o segundo lugar muito dolorido, que causou no brasileiro, em especial, um sentimento de injustiça e de que precisa de reformulação na forma de votação da bola de ouro. Então, eu acho que é válido discutir a forma de votar, mas eu particularmente gosto de prêmios individuais. É legal você citar um jogador e falar, pô, ele ganhou 5 bolas de ouro, ele ganhou 8 bolas de ouro. Eu acho que é muito legal, e da minha geração, né, eu tenho 26 anos, eu acho que a gente gosta bastante de individualizar e de trazer aspectos de um jogador só. E aí, Tim Vicker, eu sou só clubista hoje, né? Minha opinião é só isso, né? O que favorece é o Grêmio. Então, vou deixar para você falar. Eu acho que a coisa está virando entre os jogadores um grande jardim de infância. Eu fico impressionado. A coisa de Vini de ano passado perdeu todo o sentido, virou, porque acabou invadindo o campo, né?
foi um momento onde eu tinha certeza que Dorival não ia durar. A seleção brasileira, logo depois que Vini não ganhou, fora contra a Venezuela, né? O Brasil deixou de ganhar aquele jogo porque teve um pênalti. No jogo anterior, Rafinha marcou 2 vezes de pênalti. Então, quem vai bater? Não. Vini. Porque Dorival, com o papo de injustiça, estava envolvido com o projeto de Vini marcar um gol para mostrar que tinha sido uma injustiça. Ele perdeu o pênalti e o Brasil perdeu 2 pontos. Uma loucura isso aí. Você tem um cara que marcou 2 pênaltis. Ele é o batidor de pênalti, deixa ele marcar o pênalti. Então, o critério de bola de ouro acabou invadindo o campo. Eu achei isso tão maluco. Eu estava pensando, ele não pode ser técnico da seleção brasileira. Se ele está permitindo esse tipo de loucura, né? Então, isso mostra que ele não está dominando o vestiário de uma forma que tem que dominar. Loucura. Então, talvez uma coisa de gerações. Eu acho difícil entender a importância. Eu sempre lembro, nesses momentos, um dos meus filmes preferidos, O Grande Lebowski, quando The Dude, o hippie, personagem-chave, ele fala: isso é somente a tua opinião, cara. Eu penso assim sobre os prêmios individuais. Isso é somente a tua opinião. Resultado final não é opinião, é fato, né? Então eu prefiro. Obviamente, sempre vai ter uma coisa subjetiva na avaliação de um jogador. A gente está encantado com Lamal. Mas codificar isso em primeiro, segundo, terceiro, para mim não tem muito interesse. Eu quero ver um time contra outro time. Eu quero ver uma ideia do jogo contra outra ideia do jogo, né? E que semana a gente teve fascinante, semana passada, na Libertadores. Absolutamente fascinante. Porque os 2 grandes jogos, Brasil contra a Argentina, iniciaram com massacres. Absolutos massacres. Intervalo. Uma mudança de Estudiantes, 2 mudanças de River Plate. O jogo é diferente, é totalmente diferente. Então, sempre para mim, a maneira que o time mexe com as peças, isso é mais importante do que individualizar. Difícil falar isso. Mas talvez é uma coisa de gerações. Agora, Tim, o Nelson Couto disse que você é muito fã de Dorival, né? Acho que foi. Obviamente, no nível de clubes, muito, muito competente. Não tem nada para provar para ninguém. Mas foi meio assustador ver ele na seleção, ver quanto ele estava com dificuldades para funcionar. Eu fiquei com pena dele, né? Porque a oportunidade da vida dele realmente foi patético, né? Realmente. Mas melhor de tempos virão para Dorival. E para a seleção brasileira, eu espero agora, Tim. O Matheus falou uma coisa que eu acho que eu concordo. Acho que a maior injustiça da bola de ouro foi a Aitana ganhar a bola de ouro feminina e não a Alessia Russo, né? Pela temporada que ela fez, tanto no Arsenal quanto na Inglaterra, né? O Russo ganhou a Euros e ganhou a Liga dos Campeões contra o Barcelona também, né? Contra a Espanha e contra o Barcelona, só para deixar claro. Sim, mas olhando os jogos, né, eu sempre acho que Barcelona e a Espanha jogava mais. Eu fico encantado com o futebol de bom mate. Então, eu não vejo isso com injustiça. Já que está todo mundo no pódio, não, eu vivo tranquilo com isso aí. O Pedro Ramos já disse que está permitido elogiar o Arsenal, time. Desde quando? Isso não, eu vou ter que olhar para regulamento de uma forma muito, muito bem detalhada para ver se realmente permitiram elogiar Arsenal. Agora, Carlos, você que é da nova geração, né? Eu estou na intermediária, digamos assim. Então,
Mas eu sou resultadista, né? Se a atleta ganha as 2 principais competições do ano, um abraço para as outras. Agora você é mais do desempenho individual ali, do talento ou do resultado? Vocês, na verdade, né? Você como um representante da sua geração. Sou o porta-voz agora dos millennials, né? Da Quando geração precisar de Z, né? opinião da geração, até geração Z, né? Geração Z. Que é o nosso especialista em geração Z, né? A partir de agora. Eu acho que esse tipo de premiação ele tem que juntar os três, né? Tem que juntar os títulos coletivos, tem que juntar o desempenho individual e o papel decisivo nesses títulos, né? Eu acho que tem que ser um tripé. A Bola de Ouro até coloca lá nos critérios, né, esse tripé de decisão, de títulos e também de números. Eu acho que é essencial para isso, até por isso o Dembélé, eu acho que junta perfeitamente os três. Talvez a Bonmatí não junte perfeitamente os três, né? Como vocês bem citaram. Mas eu sou mais disso, de juntar isso e definir o melhor do mundo. Para mim seria o Yamal, inclusive, só uma contradição aqui, mas o Dembélé faz total sentido e a Bonmatí talvez não faça tanto sentido. O Tim Vicker, você que já viu algumas bolas de ouro, veja bem, algumas bolas de ouro, né? A gente vai só cortar. Tim Vicker viu algumas bolas, vai ficar estranho. Mas é bolas de ouro que eu estou falando aqui. Aí vamos citar. Tem Platini, tem Lionel Messi. Se a gente voltar um pouquinho mais, Eusébio, não sei se você viu, enfim, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, enfim. Dembélé está nessa prateleira, é um sintoma dos novos tempos? Bem, é um jogador, um dos mais ambidextros que eu vi na minha vida. Realmente você não sabe se ele é destro ou canhoto. Então, isso realmente é pouco comum. Fascinante como o Luiz Henrique achou uma posição para ele, né? Porque já que ele pode ir nos dois lados com facilidade igual, por que não ampliar a zona onde ele está operando? Então, ele não está colado contra a linha, né? Ele tem espaço para ir para o lado direito, para o lado esquerdo. Então, eu acho que isso tem sido fascinante, porque eu acho que alguns anos atrás era mais difícil imaginar ele com tipo centroavante falso 9, o que ele é. Então, a forma que Luiz Henrique achou o melhor dele é uma grande história. É uma grande história. Mas eu vi lá que nossos amigos fazendo uma comparação com o NBA, que eu acho que é essa, tipo, basquete que vocês gostam. Mas são esportes muito mais dos estatísticas, né? A fluidez de futebol. Tem uma coisa que nunca está dentro da estatística oficial, mas eu acho sempre importante. Pré-assistência, né? Aquela passe aquele passe Jorginho, talvez. Aquele passe... William no Grenal, o passe do William no Grenal para o Marlon. Grenal, Aquele passe lá parece fácil, mas o Grêmio não tinha nenhum jogador com a capacidade cognitiva de dar um passe antes do William. Todos os caminhos. Eu acho que o Messi é um bom exemplo disso, porque o Messi fazia muito bola no segundo pau para o Alba, e aí o Alba escorava para... Há controvérsias. Então, na fluidez de futebol, eu acho que é mais difícil fazer tudo estatística. É muito mais difícil. É muito mais fluidez, que dá espaço para subjetividades e tal. Aí eu volto para a coisa inicial. Ideia coletivo que é rei. Então, eu nunca prestei muita atenção. Eu entendo a importância aqui, porque durante alguns anos ficou com quase um direito, né? Parte de ser brasileiro era, a gente ganha isso, pelo menos a gente ganha isso todo ano. Então, depois de Kaká, tem aquela sensação da casa foi roubada, né? Vocês perderam as tuas joias que a tua mãe deixava lá, eles foram roubados. Eu entendo esse senso de... e também foi uma coisa que eu acho que botou um peso talvez desnecessário em cima de Neymar, né? Porque virou uma obrigação para ele. Uma pergunta para vocês. Porque
eu entendo a saída dele de Barcelona para ir para Paris Saint-Germain. Eu até acho que tem uma coisa nobre aí. O desejo de formar a tua própria família, né? De deixar a casa de tio Leo, tio Messi, para formar a minha própria família. Eu acho que tem uma busca, um desafio nobre nisso aí. Mas eu tenho um amigo que cobre futebol francês, que ele falou na época, isso é um grande equívoco. Porque você pode olhar estatística, a gente pode falar que o campeonato francês é mole. É um campeonato muito físico. O jogador que tem cada armário que joga lá, ele vai sentir isso. E realmente sentiu, né? Realmente sentiu. Com as lesões. Ele teve alguns jogos, um desempenho às vezes incrível para o Saint-Germain. Mas o projeto no final não deu certo. Vocês imaginam que sem a pressão de ganhar bola de ouro, ele teria feito essa mudança? Ou ele ia ficar onde as coisas estavam funcionando, onde ele estava bem, no Barcelona, sem a necessidade de ganhar bola de ouro? Eu acho particularmente que ele ficaria, eu vou esperar o Carlos responder, e concordo contigo, acho que o Neymar ele se lesionaria muito menos no Barcelona, né? Porque no Barcelona, primeiro batem no Messi, de repente batem até no Suárez e depois no Neymar, né? No PSG só batiam no Neymar, só no Neymar. É impressionante que ele tomava de porrada em todos os jogos, né? E acabou sendo traiçoeira essa mudança para essa liga na casa. Sim, com certeza. Eu concordo com o Tim. Se não tivesse essa pressão, acho que ele provavelmente não faria essa mudança. É uma mudança pensando nisso, né? Para ele ser a cara do projeto, para ele ganhar a Champions e para ele ser o melhor jogador do mundo, tirar essa pressão dos brasileiros das costas. E o Neymar sempre teve isso, né? Querendo ou não, é impossível, porque ele sempre foi uma figura muito midiática desde os 11 anos, né? Pô, o moleque fez teste no Real Madrid, o moleque desde sempre impressionou muito, estreou aos 16 anos, então acho que é impossível que ele não tivesse essa pressão nas costas de ser o melhor jogador brasileiro desde o Ronaldo, né? Então, eu acho que veio essa pressão e que não teria como desassociar disso. Um brasileiro ainda, o brasileiro sempre que aparece um talento brasileiro geracional, ele vai ter esse peso de ser o melhor do mundo, de ser o protagonista de uma Copa. Então, é sempre isso, né? O Zico talvez não é tão grande porque não tem uma Copa, né? Para o brasileiro, para o imaginário, ele seja muito maior para o torcedor do Flamengo do que para o brasileiro, num geral, diferente de Ronaldo, de Romário, jogadores que deram essa Copa do Mundo. O Neymar também sofre com isso, com essa pressão. E aí eu acho, né, complementando isso, né, eu acho que a pressão do Neymar para ganhar a bola de ouro é muito mais dele do que dos brasileiros, né? Ele queria ser o bola de ouro, né? Ele se botou essa pressão, porque pro brasileiro ele ganha a Copa de 14 lá, tá resolvido, não interessa se vai ser bola de ouro ou não, né? Acho que essa é uma preocupação secundária pro brasileiro. Agora, seguindo um pouquinho nossa live, Tim Vickery, todos nós esperávamos chegar em 2026, né? Ano que vem é Copa do Mundo. Matemática, né? 25, 26. Com o Vinícius Júnior como grande protagonista da seleção brasileira, né? E pela temporada que ele vem fazendo, eu tenho minhas sérias dúvidas, viu, Tim? A vantagem que a seleção tem um técnico que conseguiu extrair o melhor dele. Mas como ele fez isso? Como o Ancelotti fez isso? No time já sem Benzema, onde não houve centroavante. Então, o Vini estava cada vez mais ocupando aquele espaço. Eu lembro o próprio Vini falando naquele ano que ele aprendeu mais naquele ano do que nos 5 anos anteriores. Ele aprendeu muito sobre atacar o espaço vulnerável por dentro. A gente está vendo da maneira que o Ancelotti está esboçando o time dele, né? A possibilidade, ele vem com Martinelli, convocou Samuel Lino também, que eu acho interessante. Visando, eu acho, tira Vini do lado, porque o que estava acontecendo nos ciclos anteriores, que Vini estava lá colado com a lateral, e a bola chegava nele, a defesa adversária estava tudo lá esperando para ele.
Parecia um filme de Bruce Lee, né? Ele tem uma fila de 5 para vencer. Então, como potencializar Vini? Como fazer a bola chegar no Vini mais perto de gol, com mais espaço, onde ele pode ser mais decisivo, né? O Ancelotti trabalhou isso muito bem no Real Madrid. Parece que isso faz parte da ideia dele na seleção. O problema que ele tem, óbvio, Real Madrid, é a contratação de Mbappé. Porque Ancelotti tinha formado um time que funcionava muito bem. Tinha um equilíbrio muito bem. Mas o projeto de Real Madrid é sempre ir atrás dos melhores, né? Isso é problema de Endrick. Porque eu acho que o Ancelotti, na verdade, ficaria muito feliz sem Mbappé. O time dele estava funcionando. Não precisava de Mbappé. E com certeza não precisava de Endrick também, né? Então, de repente, ele tem um excesso de recursos naquele zona de campo. Porque o Mbappé, a zona de campo que ele mais gosta é iniciando lá no lado esquerdo. Exatamente no espaço Vini. Então, fica difícil caber todo mundo, né? O Vini está sofrendo com isso. Rodrigo está sofrendo com isso. Foi até uma surpresa para mim que ele ficou no Real Madrid na janela de transferências. Eu estava esperando uma saída dele, provavelmente para Manchester City. Pode acontecer em janeiro, porque é difícil todo mundo ser importante, né? Se fala sempre que é só colocar os 11 melhores em campo. Se 2 dos seus 11 melhores são goleiros, vai fazer o quê? Né? É tudo sobre encaixar os jogadores. E tem sido difícil encaixar Mbappé e Vini juntos numa forma que potencializa os dois juntos. Então, a esperança é que na seleção o Ancelotti não tem esse problema. Ele pode... ele não tem um presidente contratando os jogadores, né? Então, isso é um problema que ele não precisa lidar. Ele pode convocar o seu grupo, pensar em como extrair o melhor do seu grupo. Ele já extraiu o melhor de Vini. Eu tenho esperanças que ele vai ser capaz de fazer a mesma coisa na seleção. Mas no clube é difícil. Difícil porque os dois gostam do mesmo espaço. Fazer o quê? E aí eu vou fazer uma comparação aqui. O Mbappé matou, entre aspas, o Neymar no PSG, agora tá matando o Vinícius no Real Madrid, o Carlos. Um pouquinho exagerado, né? Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que também tem uma questão de recomposição defensiva que pesa muito ter esses dois caras, né? Além da questão ofensiva que o Tim citou e que faz sentido, né? O Mbappé, mesmo sendo um centroavante, cai muito pela ponta esquerda e é onde o Vinícius gosta de ficar. Eu acho que tem liga esse ataque ainda, mas falando da questão defensiva, o Vini, ele também tem largado um pouquinho, né? A gente vê no começo da carreira, o Vinícius Júnior se dedicava muito no jogo sem bola, fechava a linha de marcação, voltava para marcar a lateral. A gente não vê tanto o Vini, especialmente desde a saída, da derrota na bola de ouro, né? Ele tem começado a largar um pouquinho, tem sentido um pouco de displicência no jogo sem bola, e esse foi um dos motivos, né, do Real não ter dado tão certo na última temporada, esse desequilíbrio defensivo, né? Sem o Toni Kroos, tendo que escalar 4 atacantes junto com Vini, Mbappé, Bellingham, o Real Madrid ficou muito desequilibrado. E, ironicamente, o Vinícius Júnior teve número de participações em gols melhor na última temporada do que na temporada da Bola de Ouro, né? Então, mesmo tendo esse desencaixe, tendo esse desentrosamento com o Mbappé, tendo esse choque de posições, o Vini conseguiu entregar mais participações em gols. Obviamente, teve menos lesões que na temporada que ele ficou em segundo na Bola de Ouro, né? E vendo em seleção brasileira, eu não imagino que o Ancelotti, que o Vini perca prestígio com o Ancelotti, né? Isso é improvável, porque o Ancelotti conhece muito bem ele. O Ancelotti está falando muito em conhecer os jogadores, né? O Vinícius Júnior ele conhece há muito tempo, então eu imagino que isso não tenha problema nesse status. O problema é a questão física, né? O cara chega na Copa do Mundo em um ano que ele não tenha jogado os 40 jogos que ele costuma jogar, né? Como titular.
É muito cedo para tomar conclusões do Xabi Alonso do Real Madrid, são 6 ou 7 jogos, se eu não me engano. Mas aí é muito estranho, assim, para mim não faz sentido que o Xabi Alonso tenha optado por rodar o Vinícius Júnior, por tirar ele de um jogo de Champions que ele já marcou 2 gols em finais, uma competição que ele adora jogar, e vai tirando um pouquinho da confiança do Vini, né? O Vini que vive processo de renovação com o Real Madrid, um processo que tem dado polêmica, a imprensa tem falado muito sobre valores, sobre discordância, então um momento muito delicado para o Vinícius Júnior. A gente imagina, falava-se muito em saída dele para a Arábia Saudita, né, há 1-2 anos, quem sabe esse assunto não volte novamente ao fim da atual temporada, se continuar desse jeito, né, se continuar ele tendo um status desprestigiado, mesmo sendo o jogador mais decisivo do Real Madrid nas últimas 2 Champions Leagues, né, na última Champions League, né, a outra foi o Benzema. Pois é, tinha até ia perguntar isso, o Vinícius Júnior sai de ser intocável para ser um cara que é substituído em todos os jogos, não começa jogo em Champions League, aí eu fico pensando, pô, um cara que, né, decide Champions League, né, com gol em final, inclusive, perder esse status assim, o Rodrigo também decisivo, já vinha nesse compasso também de perder espaço, assim, como é que se explica isso? Uma ideia coletiva que não está funcionando tão bem, né? A gente tem que apontar um pouco um dedo para o técnico e um dedo para o presidente, porque com o Real Madrid muitas vezes as contratações não estão feitas somente por motivos futebolísticos, mas também para motivos midiáticos, né? Para pegar os melhores, porque isso é status do Real Madrid, talvez para impede que outro time tem. Mas o time funcionava muito bem, foi muito bem, deixando aquele espaço, né? Aquelas improvisações que ele fez Ancelotti, com Bellingham e com Vini, foram maravilhosos. Aí você contrata alguém que quer aquele espaço, aí tem que iniciar tudo de novo. Então, Xabi Alonso, ele vai ganhar, a fortuna que ele ganha, ele vai ter que justificar isso, né? Porque ele tem muitos grandes jogadores, ele tem que potencializar todos juntos. Eu acho que não vai ser fácil, embora eu acho que o desequilíbrio do campeonato espanhol ajuda a tapar o buraco às vezes, mas a gente sabe que para Real Madrid isso é muito secundário. Para Real Madrid, quase o tudo ou nada é a Liga dos Campeões. Então, os jogos difíceis na Liga dos Campeões que a gente vai julgar o sucesso ou fracasso de ideia de Xabi Alonso. Agora, Vini, já vou te chamar de Vini, viu, Carlos? Estou com o Vinícius Júnior na cabeça, né? 2 craques, né? Fica fácil de confundir. Né? Você falou ali, né? São pouquíssimos jogos do Xabi Alonso, assim, mas não deixa de ser um sinal também, né? Do que ele já pensa, né? Ou do que ele vai ter que repensar, de repente. Sim, o principal sinal que fica muito claro é que agora Vinícius Júnior e Rodrigo brigam pela mesma posição, né? Algo que o Ancelotti não tentava, né? O Ancelotti convencia o Rodrigo, não, joga na ponta direita, quebra essa pra gente. Em momentos, o Rodrigo foi até falso 9, o Rodrigo fez tudo, né, com o Ancelotti. E agora, com o Xabi Alonso chega, o Rodrigo, não quero mais jogar na direita, vou jogar na esquerda. E tem feito essa mudança de posição, mudança de jogadores nessa função. E chama atenção como o Ancelotti lidava bem com o vestiário, né? Conseguia fazer os jogadores jogarem em posições que não queria, que o Ancelotti e que o Xabi Alonso agora chega e o jogador já disse que não quer jogar naquela posição, já mostra a diferença, né, no trato com o jogador. Se o jogador pediu para jogar naquela posição, beleza, você vai virar o reserva daquele lado e é isso. É muito interessante perceber isso e ver como é que vai ser, né? Nas coletivas, o Xabi Alonso tem sido normal. Não, é normal, o jogador fica bravo mesmo quando é reserva, tá tudo bem. Mas acho que vai esquentar cada vez mais esse assunto. A imprensa espanhola tá do lado do Vini, né? Ela tem pressionado bem o Alonso em relação a isso e acho que faz muito sentido. De que lado você está, Tim? Eu vou esperar ter fase mata-mata de Liga dos Campeões, porque eu acho que a gente fala muito sobre rodízio, né? Mas tem uma ideia de titular? Tem. E tem jogos onde a gente veja, quem está dentro e quem está fora. Isso vai ser quando tem risco de sair. Mata-mata, fase de Liga dos Campeões. Isso vai ser o grande teste de Xabi Alonso. Se ele é capaz de manter todo mundo feliz até lá, com uma janela de transferências em janeiro ou antes,
Não vai ser fácil, mas para mim o momento de julgar ele vai ser isso aí, mata-mata da Liga dos Campeões. De repente um clássico também com o Barcelona, né, para ter uma ideia, um termômetro pelo menos. Sim, isso também. Mas aqueles 5 anos, né, os primeiros 5 anos da taça, que é hoje a Liga dos Campeões, né, que Real Madrid ganhou os 5. Sabe quantos campeonatos espanhóis ganhou nesses 5? 2. Mas ninguém lembra, porque não era prioridade. A prioridade virou ser campeões da Europa. E desde então, isso sempre tem sido a lema, a meta de Real Madrid. E aí, Carlos, eu e Eduardo de conta, né? Se é para ser campeão da Champions, eu boto o cara que já decidiu o final, tá? Só para deixar claro, tá? Faz muito mais sentido. Vou aproveitar esses minutos finais de live aqui para ir no assunto que eu sei que tem tirado o sono do Carlos e não é, né, a filha recém-nascida. Também, né? Também. Mas é Copa Libertadores, né? São Paulo tem uma missão dificílima aí contra a LDU. Temos também Palmeiras com uma vida, não digo mais tranquila, né? Porque do River Plate sempre pode se esperar muitas coisas, até um certo roubo ali para eliminar o Grêmio também. Eu não supero. Mas assim, o que podemos esperar desses jogos de volta das quartas de final, Tim? Que semana fascinante, né? Porque a gente poderia, quinta-feira, tem 3 semifinalistas brasileiros. Igualmente, a gente pode ter nenhum. É incrível. Eu não vi o primeiro jogo de São Paulo, porque eu estava indo para Maraca, para o jogo de Flamengo, que era muito fascinante. A mudança que... Eu sei que teve aquele polêmico com a expulsão de Plata, mas o jogo já era diferente, estava faltando 10 minutos. E Flamengo, segundo tempo, nunca conseguiu fazer o que o Flamengo fez no primeiro tempo. Uma mudança. Ele colocou um homem para bloquear quem? Varela. Quem diria, né? É Varela que... Então, ele colocou um homem para bloquear Varela. O jogo era diferente. E o centroavante de Estudiantes, né, Carijo, o 9 dos... Parece que ele é criado de rocha pura, né? Aquela centroavante duro, brigador. Ele estava ganhando quase todos contra Léo Pereira, né? Só que a grande maioria era fora de área. Quando o Estudiantes 11 contra 10 conseguiu levar o jogo para a grande área, ele marcou o gol. O Flamengo vai precisar de uma atuação parecida com aquele contra Internacional, né? Quando foi defendendo uma vantagem de um gol e dominou o jogo de uma forma sensacional, né? Ou foi 1-1? Não, acho que foi 1-0. 1-0 no Maraca e ganhou. A atuação fora no Rio Grande do Sul foi sensacional. Vai precisar alguma coisa parecida, né? Vai querer manter Estudiantes longe do seu gol. Palmeiras e River, eu não imagino o River defendendo durante 90 minutos contra Palmeiras, né? O segundo tempo foi um pouco assustador, né? Depois das mudanças, o Gajardo saiu de uma linha de 3 que não funcionou de jeito nenhum. O primeiro tempo foi um desastre, né? Você tem linha de 3, você tem Enzo Pérez na frente, ninguém marcando ninguém, porque a linha de 3, né, às vezes é muito fácil, tira os 3 com um passe. Isso que Palmeiras estava fazendo, com linha de 4, o River funcionou muito melhor, mais alto no campo, pressionando, e Palmeiras não viu a bola. Mas eu não imagino o River capaz de defender durante 90 minutos contra Palmeiras. Mas São Paulo, eu não tenho a menor ideia. Primeiro, porque não vi o primeiro jogo. Segundo, porque eu não sei de onde vai sair os gols de São Paulo. Mas o Carlos agora vai explicar exatamente de onde vai sair os gols que vão levar São Paulo para as semifinais da Libertadores. Eu só vou trazer, antes do Carlos falar, um levantamento que eu fiz, um breve levantamento que eu fiz dos atacantes que estão à disposição do São Paulo.
Luciano, vive um jejum de 11 jogos sem marcar. Lá em Quito, perdeu a chance de construir uma vitória para o São Paulo com 3 gols na cara do goleiro. Ferreira, não marca 9 jogos. Rigoni, não marca 17 jogos e ele fez 7 gols. 7 gols. Desde que ele deixou o São Paulo em 2022. Thiago Volpe, goleiro do Grêmio, tem mais gols desde que deixou o São Paulo do que o Rigoni. E não é corneta, é informação. Dineno, estava 1 ano sem marcar, lesionado uma boa parte desse período. Fez um gol agora, eram 11 jogos sem marcar. Gonçalo Tapia tem 2 gols em 20 jogos em 2025. Esse é o cartel, né? É o termo dos teus atacantes para quinta-feira. Liga tem uma força física muito grande. Eu estava no estádio para o seu primeiro jogo contra o Botafogo, né? Quando levam um gol depois de 13 segundos e não levam mais. E fisicamente é um time muito forte. Então, onde você imagina, Carlos, que São Paulo vai conseguir furar esse bloqueio? O São Paulo do Crespo ele é muito mais do que só os atacantes, né? Visto que a gente não tem centroavante mais, todos lesionados, fora do resto da temporada. Seria o Marcos Leonardo esse cara, né, Deconto? Infelizmente não deu certo, né? Mas a força coletiva é muito mais forte do que os nomes individuais do ataque, né? Então a gente imagina que um time que criou tanto na ida, né, que criou na altitude, São Paulo jogou bem na altitude, né, São Paulo não jogou mal, São Paulo teve breves momentos de desligar mesmo, de erro de saída de bola, de erro de posicionamento, e acabou sendo punido com uma vantagem que é difícil de virar. O São Paulo, né, o São Paulo só fez um jogo no ano com 3 gols de vantagem para que é o resultado que classifica para a semifinal. Então, é muito difícil, mas o Morumbi em uma quinta-feira de Libertadores é diferente, a pressão imagino que vá ser diferente e que seja possível no coletivo conseguir esses gols, não necessariamente com o Luciano fazendo gol, visto os gols que ele perdeu, né, e não é a primeira vez que o Luciano perde gols tão claros assim como aconteceu na ida. A gente vê o Marcos Antônio jogando muita bola, o Rodriguinho também, outro jogador que tem comido a bola com o Crespo. Então eu imagino que é muito mais a força coletiva. O São Paulo se impor na pressão, roubar a bola e conseguir marcar, sendo com atacantes ou não. Eu vou dizer uma coisa aqui, tá? O Cedric Bola de Ouro em 26. Esse foi um grande erro do Crespo, inclusive no jogo de ida, na minha opinião, que é, o Cedric estava com diarreia, né? Tava passando mal do estômago e foi pro jogo na altitude, né? É o caso de não botá-lo, talvez, né? Pro jogo na altitude. O primeiro gol em cima dele, né? Exatamente em cima dele. Agora sim, uma coisa que eu sinceramente acho que pode atrapalhar o São Paulo, né? Falando de jogadores desse nível, eu posso muito bem tomar um cala-boca, mas Lucas Moura e Oscar voltando de lesões complicadas depois de tanto tempo, de repente entrando numa circunstância de ter que pressionar sem a intensidade necessária contra esse time da LDU, que é muito físico, pode acabar atrapalhando o São Paulo, por incrível que pareça. Não sei se vocês concordam com isso. Faz sentido. O São Paulo é um time muito físico, né? Um time que pressiona muito com o Crespo, marcação individual o campo inteiro, né? Perseguições longuíssimas. Então, você imaginar o Lucas e o Oscar subindo no campo para perseguir os jogadores da LDU é muito pouco provável, ainda mais com tanto tempo de inatividade, né? O melhor cenário seria um segundo tempo, eles pegarem os adversários mais cansados mesmo, e o Oscar achar um passe, o Lucas achar uma jogada individual. Eu sou o Tim Vicker, eu sou um cara que estou me contradizendo, que para mim talento decide, mas nesse caso aí eu fico meio receoso, assim, Tim. Eu já vi melhores times de liga. Não tem, tipo, grande velocista. Então, não tem tanto contra-ataque. Então, eu acho que São Paulo deveria conseguir colocar uma pressão. Como o Carlos está confiando na magia de Morumbi numa quinta-feira na Libertadores. Eu estou junto com ele. Esse é sintomático, né? Quando a mística do estádio é a esperança, é muito sintomático, né? E falando em mística de estádio, hoje teremos esse cilindro lotado para ver Racing e Vélez, Racing com vantagem. Eu estou muito feliz que eu não vou poder ver o jogo, sabe? Porque eu vou para Maraca para ver Fluminense e Lanús. Me poupou de ver, porque o primeiro jogo semana passada não foi fácil assistir. Não foi um jogo de grande qualidade, mas um desses times aí vai para as semifinais. O chaveamento tem dessas, né? E tinha que ele está correto, né? Trocar esse jogo que
promete ser fraco tecnicamente, para ver Renato Portaluppi de perto, né? Os prazeres de morar no Rio de Janeiro. Tim e Carlos, para fechar, vou voltar para a bola de ouro. Uma pergunta do Schiller aqui nos comentários que eu achei muito legal. Se a Espanha vence outra Copa, né, já dá para botar a Aitana no patamar de Marta e Mia Hamm, ou ainda é muito cedo? Tô com ela, sim. Eu acho que sim. É inacreditável como Espanha, a cultura de futebol da Espanha mudou muito em 40 anos. E a cultura de futebol feminino na Espanha mudou em menos tempo ainda. É realmente impressionante. Apesar de Inglaterra ganhar o título, foi uma injustiça, né? Espanha foi muito melhor. E ela é a coração do futebol da Espanha. Ela dicta o ritmo, então, para mim, ela tá nessa. É um talento menos brilhante, talvez, menos espalhafatoso do que talento de Marta. Talvez não tenha exatamente a mesma importância de Marta, né? Porque Marta, chegando antes, acabou fazendo o futebol feminino legítimo em lugares onde sem ela teria sido muito mais difícil, né? Então, eu acho que Marta, até para a importância dela para o esporte em geral, está num prateleira de ela só. Mas Bonmatí, eu acho que tá ficando perto. E nada mais simbólico do que o Iniesta, né, dando a bola de ouro para ela, né? Muito simbólico esse ato. E chegando com o currículo dela com Copa do Mundo, né, e com tantos títulos de Champions League que ela tem, entra no debate com certeza. Pô, baita. Timbiker, eu vou encerrar nossa live dizendo uma coisa, né? O nosso Yamal realmente, né, toma decisões corretas o tempo inteiro, né? Impressionante. Tudo a ver. Então, você acha uma injustiça se Carlos fica em segundo lugar? Eu acho. Hoje acho. O pai de Carlos concorda com certeza também. Mas é isso, amigos, estamos encerrando nossa live. Agora seria mais injusto ainda se eu ganhasse, tá? Se o Timbiker ganhasse, tudo bem. Agora, se eu ganhasse, seria muito injusto. Mas, amigos, encerramos a nossa live desta terça-feira. Timbiker já logo mais parte para ver o maior de todos, o Maracanã, e filho Renato Portaluppi. E Carlos, né? Seguimos na Timbiker com seus privilégios e nós com a nossa lida na Trivela, né? Exatamente. Real Madrid e Levante agora. Pô, já vai direto pro trabalho, tá certo. Vou liberar o homem já, então. Mas, amigos, encerramos a live de hoje. Carlos, prazer te ter aqui, baita estreia. Sempre bem-vindo, né? Eu sei que quem manda são Pedro, Matheus, Nelson, né? Nossos chefes ali. Mas sempre à disposição aí, meu amigo. É uma honra estar com duas referências do jornalismo, referências estilistas também, né? O Eder Contra, um especialista em moda, e o Tim Vickery sempre muito bem vestido também. Então, obrigado aí pelo convite, estou à disposição. Sempre que chamar, eu apareço por aqui. Tim Vickery é o pai de todos, né? Aqui, né? Só para deixar claro, né? Com cabelos grisalhos para mostrar, sim. Uma camisa que realmente invejo, mais uma vez. Mas é isso, amigos. Um abraço e até a semana que vem.